Se você estiver sem Bíblia, acompanhe a leitura no telão em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: enquanto peguei uma outra tradução, mas é o sentido mesmo. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, aonde nós lemos agora, Deus, Ele permite o seu servo, quem Noé, agora sair da arca, e agora Noé edifica um altar ao Senhor. Noé agora, a primeira atitude que ele vai ter ao sair da arca é levantar um altar de adoração na presença de Deus. Sabemos que a arca, ela foi criada, ela foi moldada, ela teve um grande propósito. Qual era o propósito da arca? A arca de Noé tinha um simples propósito, que ele e a família dele não perecesse com o quê? Com a descida das águas, com o dilúvio que havia de vir sobre a face da terra nos dias de Noé. A palavra nos mostra agora que Deus olha para a terra, Ele contempla o seu povo, Ele contempla todos os reinos do mundo, e todo mundo estava dando as costas para Deus. E ninguém queria adorar a Deus. Ele não achou ninguém a qual ele pudesse fazer um pacto, uma aliança. Mas ele encontra um homem chamado Noé, ele vê: olha, Noé, eu tenho visto que tu és justo durante esta geração. Deus agora contempla qualidades na vida daquele homem. Deus contempla, meu pastor, um coração adorador, um coração obediente. Deus contempla agora em Noé um coração aquebrantado, que não se contaminava, que não se misturava. Ei, amado, nesta noite Deus contemplou a tua vida a fazer também uma grande obra. Nós não somos diferentes de Noé. Nós estamos hoje na casa do Senhor porque o Espírito nos convenceu do pecado, falou: vai para a casa do Pai, vai para a igreja, porque hoje Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida. Foi dada uma ordem, foi dada uma direção. Olha, Noé, já que você tem sido justo no meio dessa geração, olha, Noé, eu não posso deixar você perecer. Eu não posso deixar você se contaminar. Eu não posso agora permitir, Noé, que a tua casa venha a ser destruída. E Deus está falando com alguém: olha, Deus não permite a nossa casa ser destruída. Deus não permite, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Tem vento, é claro, há o vento, há tribulação, existe angústia, existe o mal-estar, existe muita coisa que podemos passar na presença do Pai. Mas amado, enquanto tudo isso acontece, Ele fortalece as nossas colunas, diz o salmista. Porque o mundo pode ser abalado, mas enquanto o mundo está sendo abalado, o Senhor fortalece as nossas colunas. Sabe o que é isso, amado? Enquanto está a tribulação em todo mundo, Ele vai manter a tua casa de pé, viu? A tua casa não vai cair, a tua casa não vai ceder ao maligno, não. Mas Deus é o que dá sustento para a vida do seu povo. Noé, Deus encontrou nele algo diferente. Sabe, algo que verdadeiramente faz a diferença para Deus, amado? É quando nós queremos ser diferente. É quando a gente não quer seguir o fluxo do mundo. É quando, como eu amo esta palavra de Romanos, quando nos diz aonde nós não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja, não aceita tudo, porque quando você aceita, você faz parte. E se você aceita e você faz parte, aí, meu filho, aí o mundo domina a sua vida. Mas Noé não foi assim. Ele falou: olha, Deus deu uma ordem e está me dando uma chance. Ele está me dando uma oportunidade. Olha, a oportunidade de Deus eu não posso perder. Amado, tem muita coisa que a gente pode perder, mas a oportunidade de Deus é uma só. Por que, pastor? Porque a chuva, ela tinha data marcada para descer. O mal já estava proposto, já tinha dia e hora e tempo determinado. Mas enquanto isso, aquele homem precisava preparar uma arca.
E essa arca que ele precisava preparar verdadeiramente e aguardar toda a família dele. Pastor, eu não entendi. Tudo aquilo que você faz obedecendo a palavra de Deus é benéfico para a tua casa, é benéfico para a tua família, é benéfico para verdadeiramente te dar livramento a cada dia da sua vida. Ah, pastor, mas eu vim, a palavra não falou comigo. Está enganado. Enquanto você vem à casa de Deus, Ele trabalha, Ele cuida dos seus, Ele te renova. Você não pode nem contemplar o que Deus está fazendo a teu favor. Nós não contemplamos os anjos batalhando em nosso favor. Certa feita, agora o profeta ele tem que fazer uma oração, pastor. Por quê? Porque o ajudante dele, o discípulo dele, não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Ele olha, já tem um grande exército. Olha, profeta, vão ceifar nossa vida, vão nos destruir, vão nos encerrar. Aí o profeta agora fala: meu pai, abre os olhos dele, porque maior é o exército do céu que está conosco. Ei, meu filho, maior é Deus na sua vida. O inferno pode até tentar te destruir. O inferno pode vir por um caminho, mas por 7, ele tem que sair do teu caminho, sair da tua vida, sair da tua casa quando Deus ordena. Vemos na palavra aqui agora, Noé, esse homem obedece a Deus e constrói a arca. Boa coisa é, quando você obedece, tem benefício. E construindo agora aquela arca, conhecemos a história, colocou um casal de cada espécie, porque o casal representa a criação divina. Só há multiplicação quando existe o casal constituído por Deus. E a palavra fala que um casal de cada espécie foi colocado dentro da arca. Para quê? Para ser preservado. Esta arca, a qual Noé, ele por Deus, pela palavra e direção de Deus, nós vemos que esta arca, ela era uma arca o quê? Uma arca temporária. Era só um tempo que Noé ia passar dentro daquela arca. Eu quero te dar um alerta, amado, a minha e a tua vida também é temporária. Nós temos um tempo determinado debaixo desse sol, e esse tempo tem que ser muito bem empregado. Você não pode perder tempo, tem que cuidar da tua arca, tem que cuidar da tua casa, tem que cuidar daquilo que Deus te deu e também da tua família. Por quê? Porque essa arca é preciosa. Porque essa arca diante de Deus, ela é fechada por dentro e também fechada por fora. Ou seja, ninguém pode invadir o espaço que Deus já determinou. Ninguém pode chegar bagunçando diante da obra de Deus. Ninguém pode falar e fazer: agora eu vou ficar, agora eu vou bagunçar. Não, meu filho, Deus tem libertação para crente nesta noite. Porque a arca, aquilo que Deus te deu, foi só para você cuidar. Aquilo que Deus dá, amado, é para a gente administrar nos dias da nossa vida. E agora Noé colocando esses animais de cada espécie nessa arca, que era o quê? Primeiro, um lugar de proteção. Um lugar a qual você está protegido. E também um lugar para ter livramento e preservação da espécie, lembrando que era um lugar temporário. Mas como esse lugar era temporário, amado, agora chega uma palavra, Noé ele busca, vem a direção de Deus para quê? Para que ele viesse sair daquela arca. Para que ele viesse abrir as portas da arca e ir para fora. É onde chegamos neste capítulo. Quando Noé agora sai da arca e ele edifica um altar. E nesse altar ele faz um sacrifício. E desse sacrifício sobe a Deus um aroma suave e agradável a Deus. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, Deus tem que ser agradável com a nossa vida. A cada uma das nossas atitudes tem que estar de perfeito acordo com a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se não estiver em Deus, acordo com Deus, a bênção não chega na tua vida. É um alerta e eu preciso te falar, porque a bênção de Deus, ela já foi determinada por Deus. Ela já foi determinada. E Noé agora entra nesse propósito. Primeiro eu levanto um altar. Primeiro eu ofereço o meu melhor para Deus. Por quê? Porque depois eu sei que Deus vai cuidar do resto. Ele já me colocou na arca, Ele já me deu livramento, Ele já guardou a minha família, Ele já me livrou de tudo aquilo que não prestava, mas agora o que? A minha vida continua e Deus ainda tem muito a fazer na minha vida. A tradução a qual eu li do versículo 22, amado, eu vou estar relendo algo que o Senhor ele tem colocado.
enquanto a terra durar, Clebinho, se tivesse a tradução, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, isso, essa aí. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Depois que Noé fez aquela oferta e sacrifício na presença de Deus, depois do altar sendo levantado, o Senhor nos mostra esta palavra. Agora Deus fala para ele, olha Noé, enquanto existir esse mundo, não vai deixar de haver a sementeira e a ceifa. Cada um desses detalhes é uma bênção, porque este versículo é uma grande promessa para mim e para a tua vida. Quando vemos entender, a terra não deixará de haver. Eu fui buscar a origem desta palavra. Quando buscamos o significado de haver, o primeiro significado quer dizer ser bem sucedido. E também ser propriedade. Não vai deixar de haver o que? Sementeira e ceifa. É Deus falando. Deus, em tudo que Ele faz, Ele é o quê? Ele é bem sucedido. A obra de Deus em tudo é bem sucedido, em tudo é bem aplicável. E olha, Deus é o dono da semeadura, Deus é o dono da ceifa, é o dono da noite, é o dono do frio, é o dono do calor. Deus é o dono das estações do ano. Mas a palavra haver quer dizer, olha, Deus está falando, em todos os dias da tua vida, amado, vai haver um equilíbrio sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Noé, quando ele sai da arca, é o que muitos cristãos no dia de hoje estão em seu coração, com que estão com a incerteza do amanhã. E agora, pastor? E agora, Deus, como vai ser? Aí Deus manda esta promessa, que é uma promessa, olha, não vai deixar de haver o quê? Não vai deixar de haver semeadura e a ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Pastor, eu não entendi nada. Enquanto a tua vida durar, Deus cuida de você. Enquanto a tua vida durar, enquanto você estiver de olhos abertos, enquanto houver o fôlego de vida dentro de você, fica tranquilo, Deus vai cuidar, viu? Deus, Ele garante a vida. Deus, Ele falou ao meu coração enquanto o pastor orava pela minha vida. Deus é o Deus, Ele precisa nesta noite se apresentar a alguém, porque tem alguém que ainda não conhece a Deus. E olha, Deus é o Deus provedor. Ele vai prover na tua vida, Ele vai prover o que você nunca viveu, porque Deus, Ele é fiel. Haver significa ser bem-sucedido, e esse Deus, Ele é dono de tudo. Quando nós vemos semear, a semeadura, uma época a qual Deus, Ele permite a nossa vida, que é o que? A época que você pode plantar. A época da oportunidade. A época, como já foi falado, Noé viu a oportunidade, ele agarrou a oportunidade. E Deus está liberando uma palavra para alguém. Chegou a época de você semear. Chegou a tua época de você semear. Sabe por quê, amado? Porque quem semeia, quem planta, com certeza vai ter colheita de Deus na sua vida. A palavra nos mostra, amado, que Noé, ele foi semear. Ele plantou uma vinha. A palavra nos mostra que uma viúva, ela deu uma oferta, ela semeou também na arca do tesouro. Ela fez a maior semeadura da vida dela, enquanto os muitos estavam falando, olha, ela não deu nada. Ela deu pouco, mas eu venho aprender a entender o pouco com Deus ainda é muito. Quando você investe no reino de Deus, quando você investe na palavra, olha, investe, leia, busca, conheça Deus. Quando você investe, amado, naquilo que a traça e a ferrugem não corrói, amado, olha o que diz a palavra, o haver de Deus, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Aquela viúva, ela não perdeu a oportunidade. Deus está falando, olha, não perca mais as oportunidades que eu te dei, porque um dia, amado, a porta pode se fechar. Há tempo para todas as coisas. Quem bate o quê? Nos fala que a porta se abre. Quem busca, encontra. Quem clama, Deus também responde nessa noite, como tem confirmado ao teu coração esta palavra. Mas não perca as oportunidades que Deus, Ele tem te dado. Nós vemos quando fala semeadura. Nós vemos o exemplo a qual Salomão, ele vem usar dos mais seres para muitos insignificante.
Mas ele vem usar a formiga. Ele fala, olha, porque vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele nos diz que verdadeiramente a formiga ela trabalha durante todo o verão para no inverno ela descansar. Tudo isso que está enquadrado no versículo 22. Quando eu venho entender a mensagem de Salomão, porque a palavra preguiçoso não é para ofender. A palavra preguiçoso que Salomão empregou nesse texto, preguiça, amado, você sabe qual é a primeira característica dela? Desânimo. Em outras palavras, Salomão está dizendo, olha, você que está desanimado, olha para a vida da formiga. Você se encontra no desânimo, você se encontra sem força, olha para a formiga. Por quê? Porque você vai aprender uma lição de Deus da vida dela. Quando vemos a formiga, amado, que trabalha, ou seja, nós olhamos um formigueiro, há muitas formigas ali, mas nenhuma se tromba na outra. Já percebeu? Não há confusão. Há comunhão entre as formigas. Há perfeita harmonia. Eu já venho aprender uma das maiores lições, que é ser abençoado. Não ande em confusão, não ande em contenda, mas anda e viva e pratica a comunhão na presença de Deus. Formiga tem comunhão, pastor. Você olha o formigueiro e você vê todas no seu lugar bem ajustada, cada um fazendo a sua parte. Amado, se você estava desanimado, Deus fala, olha, a primeira coisa, para perder o desânimo na tua vida, olha, começa a partir de hoje a andar em comunhão. Sabe por quê? Porque o desânimo, ele causando uma fraqueza na tua vida. Quando você anda em comunhão, me permita, pastor, quando você anda em comunhão, você pode até, aí o irmão te puxa, aí o irmão te ajuda, aí o irmão te levanta, aí o que nos diz a palavra, olha, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, hein, meu filho? Deus é dono de tudo. Se você entrou fraco hoje, Ele te fortalece e te coloca de pé. Quando nos diz, o preguiçoso está dizendo o próprio, é o desânimo. Olha para a formiga, ela está trabalhando, ela está se preparando. Verão, época de labuta, época de trabalho, época de verdadeiramente ralo. E a formiga nos mostra o que verdadeiramente ela tem comunhão. E outra coisa, formiga, ela tem identidade. Eu meditava nessa palavra, pastor, ele lembrava dos anos 90. Anos 90, quando a gente ia fazer aquele quisuco e tinha que colocar açúcar. Não tinha aqueles adoçados. E não era assim? Era assim, eu jogava açúcar lá, fazia os quisuco lá da vida. E quando eu lembro disso, amado, muitas das vezes, todo mundo em casa tem aqueles famosos potinhos de açúcar, o de arroz, o de feijão, o de farinha, né? Assim, o de café. Abria o pote lá de açúcar e tinha formiga. Assim, né? Até a gente aprender a colocar açúcar na geladeira. Agora elas não entram mais. É assim que o brasileiro muitas das vezes tem que fazer. E toda vez abria lá e eu já... a mão na cabeça, tem formiga. Sabe uma coisa que nós aprendemos com a formiga, amada? Ela tem identidade. Quem olha para a formiga não fala, o que é isso aqui? Não, fala, olha, é uma formiga. Entenda o que Deus está falando. Quem olha para a formiga, entende que ela é uma formiga. Será que se nós olharmos para o cristão, meu pastor, nos dias de hoje nós falamos que o cristão é cristão? Será que nós se olharmos hoje naquele que diz e professa que é crente, que crê em Jesus, será que verdadeiramente nós falamos ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Aprendemos com a formiga, tem identidade. Tem a tua identidade na presença de Deus. Você que é homem, você tem a identidade de ser homem, de varão de Deus, ungido do Senhor, separado. Você mulher, você é mulher do Senhor. Você é esposa, você é mãe, você é serva de Deus. Tem identidade na presença de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Não vá no caminho do mundo, porque Deus, Ele conhece quem você é. Você olha a formiga em qualquer lugar, você fala, olha, aqui tem formiga, ali tem formiga. Formiga tem identidade. Quer ser abençoado? Quer que o haver de Deus seja ocasionado na tua vida? Chegou a hora de ter identidade, viu? Chegou a hora de quando você colocar a planta dos seus pés em qualquer ambiente ali, as pessoas falam, ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. Porque a tua identidade vai fazer a diferença. Quando eu olho para Noé, ele tinha identidade, pastor. Noé tinha identidade na presença de Deus. Quem olhava dos altos do céu, Deus olhou e falou, olha, esse homem tem identidade. Já que ele tem identidade, já que ele é diferente, eu vou agir sem medida na vida dele. Deus agiu sem medida, amado. Enquanto o dilúvio estava correndo, ele estava dentro da arca.
Enquanto tudo havia confusão no mundo, um correndo de um lado do outro, tentando fazer embarcação. Não, meu filho, ele já estava preparado para os dias maus que veio sobre a face da terra. Noé já estava preparado porque ele tinha identidade, amado. Vemos na palavra do Senhor, como nos diz, que Noé recebeu o quê? Esta promessa quando saiu da arca. A Bíblia, ela tem cerca de 8.000 promessas. Imagine, amado, cerca de 8.000 promessas. 5.000, cerca de 5.000 no Antigo Testamento e mais 3.000 no Novo Testamento. Se nós dividimos para a cada dia do nosso ano, dá mais de 20 promessas de Deus a cada dia. Pastor, não entendi. Deus ainda tem promessa na sua vida, crente. Não acabou para você, não está encerrado. Deus não desistiu de você, porque se tivesse desistido, nem aqui você estava. Mas já que você está, Ele fala: olha, eu tenho uma arca para você, eu tenho um lugar para te guardar, eu tenho um lugar para te dar livramento. Mas há um momento que dessa arca, quando você colocar os pés fora dessa arca, fica tranquilo, porque a minha promessa vai ser viva na tua vida. Fica tranquilo, porque a minha promessa vai se cumprir em totalidade na sua vida. Mais de 20 promessas a cada dia. Ou seja, todo dia, em vez de murmurar, nós temos mais de 20 motivos para adorar a Deus. Nós temos todos os nossos dias mais de 20 motivos diferentes para exaltar, glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Vemos ainda na palavra. Vou correr um pouquinho. Nesse único versículo, olha esta grande promessa. O Senhor, Ele depois de falar da semeadura e da ceifa, Ele vem falar que haverá verdadeiramente verão, inverno, frio e calor. Seja aquilo que nós podemos sentir, que é o frio ou o calor, a geada, algo natural de acordo com o clima, de acordo com a estação. Não vou ficar em cima do frio e calor, mas vou aproveitar o verão e o inverno. O verão, a característica do verão, qual que é? A temperatura elevada. É simplesmente. Sabemos que chegou o verão porque a temperatura subiu, porque verdadeiramente tem muita coisa que seca, tem muita coisa que até a água ela começa a evaporar. Mas quando lemos a Bíblia, amado, nós não olhamos apenas com os olhos físicos. Nós temos que entender o que o Espírito Santo de Deus ele nos está revelando. Quando há o verão de Deus para a nossa vida, entenda. O verão, ele pode ser aquela época, além da temperatura ser elevada, olha, é aquela época que você está andando com o pavio curto. É aquela época que você está tudo lá em cima, parece que você vai explodir. Parece que uma palavra você não vai aguentar. E Deus, como tudo há um equilíbrio pela perfeição de Deus, entenda, todo mundo tem que passar pelo verão, viu? Todo mundo tem um verão, você está sem paciência. Talvez você entrou hoje falando, se alguém falar comigo, olha, não vai prestar esse negócio. Você está vivendo o verão de Deus na sua vida. Porque o verão, amado, não é apenas uma estação a qual vem aquele calor, a qual todo mundo quer se refrescar, não, amado. Há um verão espiritual. Esse verão espiritual, amado, muitos têm se perdido, têm se explodido e têm perdido a bênção de Deus sobre as suas vidas. Mas também, amado, caracterizando espiritualmente, o verão sendo uma época quente, sendo uma época de temperatura elevada. Olha que agora tem crente que vai gostar, sabe por quê? Porque o verão para muito crente é aquela época que você está fervoroso, é aquela época que você mais busca, é aquela época que você mais sente a presença de Deus. É aquela época, amado, você nem entrou na igreja, mas você já está dando glória. Você nem chegou diante da presença do Senhor, mas já está falando, maravilhoso, hoje eu vou te adorar. Ei, meu filho, o verão para alguém que chegou nessa noite, sabe por quê? Porque o verão é onde Deus vai te aquecer e vai mudar o teu interior. A promessa de Deus, ela engloba, ela enquadra, ela atinge, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Aprenda, amado, Deus ele trabalha na perfeição. Ele trabalha no ramo físico, ele trabalha no ramo espiritual, ele trabalha na sua mente, ele trabalha na sua casa, no emocional, ele trabalha no financeiro, na saúde. Deus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Mas sendo também esse verão, amado, nós temos que entender. E foi confirmado através da palavra de abertura para quem percebe. Por ser uma época de calor,
por ser uma época de trabalho, muitos procuram o que no verão? Procuram uma sombra. Olha que coisa gloriosa. É uma época onde há luta na sua vida. É uma época que parece que você está com o pavio curto. Parece que você vai explodir, que você não aguenta. Se quer as pessoas falarem com você, mas a sombra do Altíssimo você pode se achegar. Tá calor em tudo quanto é lugar, mas vem para debaixo da sombra de Deus. Vem para debaixo da sombra do Onipotente. Por quê? Porque debaixo da sombra do Onipotente, Ele vai cuidar de você, viu? O haja de Deus, amado, tem espaço para todas as épocas da nossa vida. E também, amado, por ser uma época de calor, também é uma época que nós procuramos o quê? Pessoa no verão, ela vai para a praia, não é assim? Ela quer se refrescar. Entenda e receba esta palavra, verão também é época de refrigério. O verão de Deus na nossa vida também é uma época de refrigério. Ou seja, havia luta, havia angústia. Você pensou que não ia nem aguentar, mas aí vem aquela voz mansa e suave e fala: olha, eu estou liberando o que é refrigério na sua vida, eu estou sarando as tuas feridas, eu estou acalmando o mar na sua vida. Ei, meu filho, receba o verão de Deus. Entenda que Deus, Ele é perfeito e Ele não vai te deixar desamparado. É tempo de refrigério. Receba o refrigério de Deus. Porque o refrigério, amado, ele vem nos mostrar o salmista em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Ou seja, aquela angústia do teu coração hoje cai por terra, viu? Você não sai desse culto sem essa angústia sair da tua vida. Você não sai desse culto sem Deus tirar essa angústia da tua vida. Porque hoje Ele refrigera a sua alma. Só que a gente sabe, amado, que tudo dura para sempre. Só Deus é eterno. Depois chega o quê? É claro que chega o inverno. O inverno chega até a vida da mulher de Deus. E nós conhecemos o inverno porque é aquele tempo, é aquela época de a mais baixa temperatura. O inverno é aquele tempo aonde todo mundo sente frio. O inverno é aquele tempo onde, como já foi falado, a formiga trabalhou todo o verão. Ela suportou a provação, ela suportou a angústia para chegar no tempo do inverno, ou seja, ela ter depósito de oração na presença de Deus. E o inverno chegando agora, quando nós entendemos que o inverno, além de ser um tempo de frio, ele vem como um tempo de dificuldade. É não apenas baixa temperatura, mas é baixo ânimo, é baixa vontade, é baixo tudo. Parece que você está lá embaixo, parece que ninguém lembra de você. O inverno espiritual do crente é assim, amado. Ele se sente um nada. Ele se sente um zero à esquerda, ele se sente que é rejeitado por tudo e por todos, e principalmente o crente pensa que Deus se esqueceu dele. Esse é um exemplo do inverno espiritual, que pode ser ocasionado na vida de um crente. Que um crente pode passar por este momento, porque passamos por todas as coisas. Mas quando eu venho enxergar o inverno, amado, ainda que ele seja um tempo de baixa força, ainda que você se sinta lá para baixo, olha o que todo mundo faz no inverno. O inverno é hora do quê? De se manter aquecido. O inverno é um tempo que todo mundo quer estar aquecido. O frio muitas das vezes ele está lá fora, mas não atinge você por dentro. Você está quentinho na sua casa, no termo físico, não é assim? O vento está batendo, está geando, está chovendo, pode até nevar em alguns lugares do Brasil, já houve história de que nevou, verdadeiramente seja Campos do Jordão, a temperatura desce muito, mas no termo físico, entenda, amado, dentro da tua casa espiritual, Deus vai estar te aquecendo, viu? O inverno é tempo de luta, o inverno é um tempo de fadiga, o inverno é aquele tempo, talvez, amado, você se sente o menor da casa, mas lembra, Deus ainda honra o menor da casa. Porque esta campanha, entenda, qual é a campanha? Lodebar nunca mais. Mefibosete, ele era o menor dos menores. Não era nem o menor, ele era, além de ser menor, ele era o rejeitado.
era o desprezado, era o esquecido que ficou lá na terra do esquecimento. Mas mesmo sendo tudo isso, Deus mostrou o quê? O grande haver de Deus na vida dele. Mostrou que Deus ele tem equilíbrio em todas as épocas e nada sai das mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Aquela ordem que Deus deu sobre a vida de Mefibosete, para que viessem a buscá-lo e ele viessem a estar na mesa do rei, é uma ordem de Deus na tua vida falando, olha, o teu inverno vai acabar. O teu tempo de estar por baixo vai acabar, entenda, crente. Há um tempo que você está por baixo, mas há um tempo que fala, chegou a exaltação de Deus na sua vida. Chegou o tempo de se levantar, chegou o tempo de sair de baixo e Deus ele te colocar em cima. Passamos pelo inverno? Sim, passamos. Mas um Deus perfeito, que há tempo para todas as coisas, ele está dando uma ordem, o inverno vai acabar. O inverno na tua vida vai acabar. O haver de Deus, amado, a qual nós lemos, entendemos, haver do verbo, haverá, ele dá origem à palavra, uma das primeiras palavras que nós lemos na Gênesis. Ele dá origem à palavra haja. Olha só, quando esta promessa, onde lemos no versículo 22, onde o Senhor nos diz que haverá em todo o tempo da terra, haverá sementeira, haverá colheita, haverá frio, calor, inverno, dia e noite. O Senhor dá a origem desta palavra haver, a palavra haja. Pastor, eu entendi, em todos os dias da sua vida, além de Deus cuidar de você, Ele cria coisas novas. Porque esta palavra haja foi a primeira palavra que o Senhor disse, haja luz. E houve luz. Haja terra, haja porção seca, haja o mar, haja os anjos, haja o céu, haja os animais, haja os quadrúpedes, haja o homem. Ei, amado, a palavra haja quer dizer a criação de Deus, amado. Não se preocupa, o Deus que te criou, o Deus que começou a obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Quem disse que você vai morrer no teu Lodebar? Quem disse que a noite, quem disse que o frio, quem disse que o inverno vai durar para sempre? Quem disse que você só vai plantar e nunca vai colher? Quem falou que você nasceu para sofrer? Diga para esta vida, diga para esse diabo, está enganado, porque o verão vai chegar, porque o dia vai chegar, porque verdadeiramente o haja de Deus vai ser manifestado na minha vida. Como diz o salmista, o choro ele dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ei, crente, esta palavra, ela se confirma na quinta passada, onde muitos não aceitam, onde muitos não querem saber da vinda de Cristo. Mas esta palavra é um complemento. Sabe por quê, amado? Porque até Jesus voltar, Jesus trabalha na minha e na sua vida. A palavra da última quinta, para quem não estava, era a respeito do que? Do princípio da grande tribulação. O maior Lodebar de todos, qual é? Que é ficar na terra. E esta palavra vem como um complemento. Enquanto Jesus não buscar a sua igreja, amado, Ele não para de trabalhar ao nosso favor. E quando eu digo trabalhar ao nosso favor, amado, não é que Jesus é empregado, mas é um Jesus que verdadeiramente cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Só que agora, já encerrando, a primeira coisa, amado, Deus em tudo, Deus tem regra. O Senhor nos diz no livro de Coríntios, até na casa de Deus tem ordem e tem decência. Tudo há um equilíbrio. Tudo Deus colocou até aqui você pode, daí não, que não é do agrado de Deus. Para Deus operar e entregar esta promessa na vida de Noé, qual é a primeira coisa que Noé teve que fazer? Ele teve que entrar dentro da arca. Ele teve que adentrar dentro da arca. E eu não posso encerrar esta ministração sem te apresentar o único caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque para mim e para você, no hoje, no agora, naquilo que Deus requer da nossa vida, é entrar na arca. Ou seja, é entregar a nossa vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Todo mundo quer promessa, não é, pastor? Nós queremos o melhor de Deus. Mas para Deus fazer o melhor na nossa vida, primeiramente, nós temos que ser de Deus. Nós temos que nos entregar na presença de Deus.
Eu encerro esta palavra agora, clamando, já intercedendo por você que ainda não adentrou na arca. Você que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Ou até mesmo você que se afastou dos caminhos de Deus. E você precisa entrar na tua arca porque você entende que o dilúvio espiritual vai descer nesse mundo. Você entende que verdadeiramente a destruição do mundo está preparada. Mas entenda, amado, em todos os dias da tua vida, Deus vai cuidar de você. Mas para cuidar inteira e completamente, você precisa entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Você precisa aceitá-lo e confessá-lo para que haja o perdão dos pecados. E se há alguém, amado, nesta noite, eu convido você, aliás, toda a igreja se coloca de pé, que nós já vamos encerrar. Estamos encerrando. Se há alguém, amado, vem para frente. Entrega a tua vida hoje. O amanhã lhe pertence a Deus. O amanhã, você não sabe o teu amanhã, a tua vida é importante, a tua casa é importante. Noé, ele fez o que ele podia, ele não perdeu a oportunidade. Jesus está falando com alguém, não perca esta oportunidade da salvação adentrar na tua casa. Não perca esta oportunidade, porque ele só quer isso, é salvar e cuidar de você. Pastor, o que é ser crente? Ser crente não é usar terno e gravata, esquece isso. Ser crente não é isso não. Nós usamos isso por reverência na casa do Senhor. Ser crente não é veste. Ser crente, amado, é verdadeiramente você obedecer esta palavra a cada dia. Pastor, mas eu não sei, então aprende um versículo por dia. Eu também não sabia. E estou aprendendo com Deus a cada dia. Coitado daquele que fala que sabe. Porque perece, porque peca. Coitado daquele que acha que sabe alguma coisa. O Senhor diz na sua palavra, vós errais muito. Mas se você quer conhecer, amado, entrega a tua vida. Renova hoje a tua aliança em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa conceder. De cravos, é hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Oh, glória a